Abre de novo. Só recapitular. Não, a gente abriu Josué, né? Josué também. Abre em Josué 1. Eu gosto na Bíblia porque se você não ler a Bíblia com muita atenção, você não vai perceber coisas que outras pessoas não perceberam. E quantos já leram Josué 1? Quantos já leram Josué 1 e não perceberam o que está escrito lá no versículo 8? Josué 1, está repreendido em nome de Jesus. Josué 1:8, que diz assim: lê aí, Mariana, lê aí, para exercitar logo essa voz. Não cesse de falar deste livro, da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer presente tudo o que nele está escrito. Então, se você prosperará e será bem-sucedido. Então, ó, não cesse antes mesmo da meditação, da ordenança de meditar. Deus assim ordena que Josué fale continuamente a palavra dele. E o que acontece no nosso meio? As pessoas não verbalizam mais a palavra. E Deus, ele não vai atender o que tu quer. Em oração, Deus, ele não vai responder o que tu acha. Ele só vai cumprir o quê? A palavra dele. Não é isso que ele diz? Eu velo para cumprir a minha palavra. Ele não vela para cumprir o meu desejo, o teu desejo. Ele não vela para cumprir o que eu penso, o que eu acho. Ele vela para cumprir o quê? A palavra dele. Tanto que Apocalipse, todos os outros livros vêm dizendo: passe os céus e a terra, mas o que não vai passar? A minha palavra. Quando o Senhor se apresentou a Isaac, ele diz assim: eu fiz uma aliança com teu pai, eu dei a minha palavra. Vai na tua força, porque eu dei a minha palavra. Quando o Senhor se apresentou a Jacó, aleluia, ele não se apresenta a Jacó porque Jacó era bonitinho, Não. mas porque ele deu a palavra dele a quem? A mãe de Jacó. Quando o ventre dela se movia muito, Deus levantou alguém e disse assim: há duas nações no seu ventre. E digo eu, o Senhor, que o menor será senhor do maior, e o maior servirá o menor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Isso aí. Então ele vela para cumprir a palavra dele. Não vem você com esse discurso aí teu aí, tua alma falando, não, que ele não tá nem aí para isso. Então ele diz assim, ó, não cesse de falar a palavra da minha lei. Você precisa falar a palavra de Deus. Proclamar a palavra de Deus, orar a palavra de Deus. Amém, igreja? Abra aí em Jeremias Amém. de novo. Abre em Jeremias. Jeremias 1. Abre Jeremias 1 que eu vou abrir aqui em Jeremias outra coisa. Tá vendo o negócio? Lê aí, Jeremias 1, se eu não me engano, é 7, 8. E estendeu a sua mão. Qual versículo? Jeremias 1, 7, 8. Não. 7 ou 8 que está escrito. E estendeu a sua mão. 9. E depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse: Eis que põe as minhas palavras na sua boca. Amém.
Lê de novo, meu filho. Desse jeito nem tu entendeu. Depois, o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Eis que põe as minhas palavras na sua boca. Então preste atenção, hein? Você precisa entender que papai, precisa modificar os seus lábios. Abra aí, outro texto bíblico, vem aqui agora. Isaías 6. Você vai ver o problema do capítulo 6 do livro de Isaías. Você lê, não entendeu. Pai Senhor, boa noite a todos, tá? Você vai entender agora o problema que era um profeta com um lábio impuro. Melhor dizendo, o que era não. O que é um profeta com lábio impuro? Por que um profeta não pode ter lábios impuros? Você vai entender agora. Isaías 6. Isaías. Quem vai ler? Eu quero do 1, a parte que vai. A parte que vai falar de Jesus. De Jesus não, de Isaías confessando que tem um nome impuro. Bora, meu povo, quem vai ler? Vai ler, Varu? Eu Vai ler, Caio? Então, vou do 1 ao. pode ler do 1 ao que ele confessa que tem nome impuro. Vai lendo, que eu vou te dizer. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: Ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Isso aí. Amém? Gente, o problema de um profeta que tem um lábio impuro é que, em vez de falar a palavra de Deus, ele vai falar aquilo que desagrada a Deus. Então, profeta na Bíblia não é que fala calalai, calalai, alahai. Profeta, segundo a palavra de Deus, é aquele que anda na palavra e fala a palavra. O problema dessa geração é que acha que profeta e profetiza é que fala em língua estranha, só que a Bíblia não diz isso. Profeta é aquele que na tua boca carrega a palavra de Deus. Aleluia. Escreve aí, profeta é aquele que na tua boca carrega a palavra de Deus.
Profeta é aquele que nos teus lábios carrega a palavra de Deus. E essa geração não está pronta para essa história, não, sabia? Profeta não é quem fala cala cala, é aquele que tem na boca a palavra de Deus. Aí você vai lá descartando que fulano não é profeta, ciclano não é profeta, beltrano não é profeta. E aí? O profeta é o ponto, é o dedo que denuncia o pecado. E para você levantar o dedo que denuncia o pecado, você precisa estar pautado na palavra. Eu não posso falar de coisas que não estão dentro da palavra como se fosse meramente um costume meu. Porque aquele que aponta o pecado, mas que Aleluia. E aí, gente? Profeta de Deus é aquele que tem na boca a palavra de Deus. Abre tua Bíblia em Ezequiel 36. Ah, Mila, tu tá só no Velho Testamento. Calma, não tem problema não. Vamos chegar no Novo já já. Primeiro você precisa entender que é uma construção, desde o Antigo até o Novo, que Deus é imutável. Aquilo que Deus não gostava no Velho Testamento, ele continua não gostando no Novo Testamento. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Tá entendendo, terra? Tô. Opa, glória a Deus. Então, o que Deus não gostava no Velho, ele também não gosta no Novo. verdade. Vou até dar uma pausada, vamos lá. Ezequiel 36. Amém, aleluia. Do 25 ao 27. Para os pais do Senhor Marlon, de Ribeirão Preto. Que benção. É São Paulo, né? Em breve estarei em São Paulo, em breve. Para a glória de Deus. Isso aí, estão confundindo a graça de uma forma muito grande. Mas vamos continuar falando disso, sobre profeta de Deus é aquele que carrega na sua boca a palavra de Deus. E se eu te chamar e te disser que hoje o Espírito foi dado a todos, vou ler aqui o texto, depois a gente vai ler o Novo Testamento. E que agora não é somente os profetas. Agora todo filho de Deus tem a obrigação de carregar na tua boca a palavra de Deus. Tá bom? Vamos ler. Vou ler aqui. Ezequiel 36. Amém? Ezequiel 36, do 25. Então eu aspergirei. O que é aspergir? Gente, é lançar, derramar.
água limpa sobre vós, e ficareis limpo de toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos os purificarei. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito. Opa! Eu colocarei dentro de vós. Paz do Senhor, Laís. Um novo espírito eu colocarei dentro de vós. Tá vendo que não tem nada a ver com o homem, tem a ver com a ação de Deus no homem. E na Bíblia a gente precisa entender que tem coisas aqui que é Deus agindo no homem e tem coisas que é o homem respondendo à ação de Deus. Vamos chegar nesse negócio aí. Um novo espírito eu colocarei dentro de vós. E eu tirarei. Quem vai tirar? Deus. Eu tirarei o coração de pedra, de rocha, da vossa carne, e vos darei um novo coração de carne. E aqui no Novo Testamento, quando aparecer essa palavra carne aqui, ele não está falando teu coração aí, ó. Ele está falando da tua alma. Tá bom? Falando da tua alma, que vai ser lavada, purificada. Porque Paulo escreve lá em 1 Coríntios 7 sobre coisas que a alma está fazendo alguém fazer. E ele também escreve sobre ele, porque ele entende disso. Paulo entende. Ele escreve sobre ele lá em Romanos 7, 6, 7, 8. Você pode ler até do 4, que fala tudo da mesma coisa. Que ele fala que há um conflito entre o quê? A carne. Está dizendo a alma e o espírito. Mudando um pouquinho entre um coração e a mente. Entendeu? E eu colocarei o meu espírito. Agora ele não vai te dar somente um novo espírito. Ele está dizendo qual é esse novo espírito. No versículo 27. E eu colocarei o meu espírito dentro de vós. E vos fareis andar nos meus mandamentos. E guardarei os meus juízos para os cumprir. Ezequiel 36, 25. 36. Eu li do 25 ao 27. Ezequiel, capítulo 36. Antes dos vales dos ossos secos. O povo não entende até hoje o que é Ezequiel 37, que é disso. Porque você não pode só ler um capítulo aqui. Tá? Você tem que ler pelo menos 2 que veio anteriormente e 2 que vai depois dele. Tá bom? O povo lê Ezequiel 37 e não entende até hoje. Tem nada a ver com o osso. Deus não é levantar qualquer um. Deus não ressuscita qualquer osso. Aí falo disso, eu sou ruim. Mas não é verdade. Primeiro ele está dizendo, eu vou mudar para depois fazer reviver. Né? E eu colocarei o meu espírito dentro de vós. O Espírito Santo dentro de mim, de você, é para quê? E vos fareis andar nos meus mandamentos. Porque sem Espírito Santo não anda na palavra de Deus. E assim você vai guardar os juízos e vai cumprir. Quem pode dar um glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. É benção. Vamos lá. Abra sua boca, a palavra de Deus na boca dos profetas. Ai, mistério. Abra sua Bíblia aí em Números. Números faz parte do Pentateuco, né, gente? Tem crente até hoje que não sabe o que é o Pentateuco. O que é o Pentateuco? É os 5 primeiros livros da Bíblia. Números o que é, amor? Lucas, a paz do Senhor, Deus abençoe, obrigada. Ó, em Números 22, você conhece, fala do profeta Balaão? Números 22, 38.
Números, paz, Senhor a todos. 22, 38. E Balaão disse a Balaque. Balaão disse a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti. Por acaso, posso eu falar alguma coisa? Isso é uma pergunta. Uhum. A palavra que Deus colocar, puser em minha boca, esta falarei. E aí? É a palavra dele. É a palavra de Deus. Que por ele falava o que ele queria. Agora você vai lá em Números 23, 12. E ele respondeu e disse: Eu não deveria ter o cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Porque você sabe que Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Só que o Senhor é tão tremendo. Deus tinha afirmado uma palavra sobre o povo de Israel tão forte que quando o profeta abria a boca dele para falar qualquer coisa, o Espírito de Deus tomava a boca de Balaão e dizia: Como pode o homem amaldiçoar o que Deus já abençoou? Forte. Quando você vê uma mulher, um homem de Deus, Pai do Senhor Isabela, bem, muito usada por Deus, entenda que é o Espírito do Senhor que toma o lábio. E a autoridade não é da carne humana. A autoridade é do Espírito da verdade. Ainda que Balaão quisesse agradar Balaque, receber din-din, isso aqui é muito profético, irmão. Uhum. Se pastores orassem essa palavra pelas suas igrejas, profetas do engano, profetas que se vendem, pregadores que são mercenários da palavra de Deus, não subiriam os vossos altares para falar o que quer. Porque ainda que Balaão quisesse agradar Balaque para receber um dinheiro, ele não poderia, ele não conseguia falar o que desejava. Ele só conseguia falar a palavra de Deus. Porque a antiga aliança, o Velho Testamento, você vê o Espírito do Senhor dominando a boca dos profetas. E o profeta só podia falar o que Deus colocava na sua boca. E por que ele é diferente? Quem disse que é diferente? Eu vou entrar nesse mistério aí. Se é a antiga aliança, calma que eu vou falar do Novo Testamento, que é mais grave ainda. O Espírito, o Espírito vinha sobre eles e a palavra saía através dele. O Espírito sobre, ó, da cabeça, sobre, e a palavra era externada na boca. Isso na antiga aliança. Por isso que é importante, como a gente leu em Josué 1:8, que não se apartar da boca o livro da lei. Antes, para quando, Mila, porque eu não posso esquecer a palavra, você não deve esquecer. Deus, ele sabe que eu e você pode esquecer um capítulo, um versículo, mas a palavra nunca. Ah, entendi. Vai dizer que você... Uma coisa é você não saber o capítulo ou o versículo, Mas a palavra... mas a palavra você tem que ter certeza, está escrito. Sim. Olha Jesus, está escrito. Até o diabo falava isso. Mas está escrito. E você que é crente não sabe, meu irmão, que é isso? O diabo está escrito.
Está escrito. E você não sabe, irmão. Tem que ter certeza do que está escrito. Na palavra, isso daqui é a tua herança. E você aí, ó, de bobeira. Se eu tenho um pai rico, ele deixou toda a herança que ele tem, meu pai. Ele deixou toda a herança que ele tem escrito no testamento. Eu vou perder tempo assistindo novela? Assistindo série, Kailane? Hein, Jamília? Eu vou perder tempo? Forte. Eu vou aqui, ó, me debruçar, ó, debruçar a comer e beber dessa palavra. E aí? Mila, eu posso confessar uma coisa para você? Pode. Eu olho essa situação assim, igual essa questão do interesse da palavra, de querer mais de Deus. Eu creio, eu pelo menos, Kailane, é um particular meu, que toda pessoa que realmente teve um encontro verdadeiro com Deus, ela vai ter prazer em comer desse pão e beber dessa água. Agora, eu acho que, infelizmente, pessoas que dizem ter tido um encontro, mas realmente não tiveram, não tem prazer, não quer saber, prefere se prender em Netflix, Instagram, TikTok, menos perder 1 hora do seu dia com Deus. Eita, forte. É isso aí. O problema não é divinamente o súbito aparecer para alguém. Ah, a irmã tá dando aqui testemunhas. Ela diz que depois da aula de paternidade, ela começou a ler a Bíblia. Ela está no livro de Êxodo, Êxodo, né? Que é a libertação. Êxodo é a libertação. E ela falou que depois da aula de paternidade, a leitura da Bíblia tem sido diferente para ela. Você entende posse? Já pensou que, vamos supor que Deus é dono do banco Caixas? É teu pai. Ele disse assim: Eu deixei o banco Caixa para você. Só que para você entrar no banco, pegar o dinheiro, liberar cartões no seu nome, o que seja, você precisa de códigos. Isso. E esse códigos é a palavra. E aí? É Deus que não quer dar ou você que não está usando o código? Eu que não quero usar o código. É você que precisa aprender o código. Mas o encontro verdadeiro com Cristo gera transformação. Mila, existe encontro falso? Existe. E a gente vai falar disso lá pra frente, tá bom? A palavra hebraica usada para meditar é hagar, que significa murmurar, sussurrar, na verdade, né? Repetir, recitar, declarar continuamente. A palavra bíblica não era apenas mental ou verbal, era uma inclinação dentro de você. Esse meditar é uma inclinação. É a palavra que permanece na boca, é a palavra que permanecia diante dos ouvidos, é a palavra que permanecia diante do teu espírito, é a palavra que fortalecia o teu homem interior. É essa palavra. Antes de comer da água terrena ou beber do pão terreno, tenha fome da palavra de Deus. Porque até a tua oração é infrutífera se não tiver a palavra dentro dela. Eu postei um vídeo, já tem tempo isso, tem meses, que eu falei sobre orações infrutíferas. Hum, Por quê? Porque lhe falta palavra. Pouca palavra, pouca manifestação e pouco poder. Ah, mas pouca oração, pouco poder. Pouca oração, depende. Às vezes a pessoa ora muito e ora tudo errado. Mila, não existe eu, existe. A promessa de uma aliança superior, a gente leu Isaías 59:21, quando ele diz que o próprio Deus colocaria a palavra dele na boca dos seus. E a gente vai falar agora também que vai ligar ao Novo Testamento
Joel 2, 28. Vamos lá. Lembra que em Ezequiel 26 a gente falou que ele colocaria o espírito dele dentro de nós? Agora vamos lá em Joel. Joel 2, 28. Lê aí. Lê aí, varão. Todo. Só o 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Isso aí. Sabe aonde que está inserido esse capítulo de Joel 2? Aonde que começa a transformação de uma mente cauterizada na terra para uma mente que vai ser elevada através do Espírito? A resposta está em Joel 2, no versículo 12. Quando eles mudam a forma deles fazer jejum. Isso aqui é muito importante. Se você quer ser uma pessoa a qual o Espírito Santo flui em você de forma terrível e tremenda, proclame um jejum. Aonde, como está escrito aqui em Joel 2, 12, que você não rasgue as vestes, mas que você rasgue o seu coração diante de Deus. Que você se arrependa de forma genuína e verdadeira. Não está escrito isso aí? É, Calai. Tá gostando, né? Você que gostei. Eu parei de fumar maconha, cigarro, foi nesses estudos aqui. Isso aí. E tu, tá se sentindo diferente, Vaza? Sim. Ai, eu gosto disso. Eu entrego todo mundo pro Espírito Santo. Eu faço a minha parte. É, Eu tô aqui fazendo a minha parte. Ou em oração. Eu entrego na mão de Deus. E aí é com Deus, meu irmão. Se ele vai te amassar, te pisar, te funelar, ela não quer saber. é com Deus. Ó, lava a minha mão. Já fiz a minha parte. Eu ensino a palavra e oro. E Deus faz a obra. Só ele pode. Verdade. Então a promessa é que ele derramaria o espírito dele sobre toda a carne. Antes, no Antigo Testamento, o espírito só vinha sobre profetas, reis e sacerdotes. Mas Deus prometeu algo maior. Chegaria o dia em que o seu espírito seria derramado a todos aqueles que crescem nele, que acreditassem, não apenas sobre alguns, um grupo isolado como reis, como profetas, como sacerdotes, mas agora sobre todo aquele que crê. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? É sobre Glória a aquele que Jesus, crê. aleluia. O Eita, Espírito glória. Santo não está a quilômetros de distância. Ele só está do teu lado esperando uma manifestação tua, dizendo: Senhor, eu creio, manifesta o teu Espírito em mim. Aleluia. Abre aí agora Atos. Glória a Deus. Erequiando revaiacia. Ramandore bacalamonture calaceia naragaio. Deus está quebrando algumas cadeias mentais aqui. Eu creio. Glória a Jesus. Rebriando que rebriacieio. Hanamanto que leciando revaiacia. Aleluia. Atos 2. Aleluia. Vamos ler do 1, do versículo 1 até ao 4 somente. Atos 2, do 1 ao 4. Rebrianto que leciandaravai.
Ergue a cia. Naramanto kelesiando revai a cia. Ô Espírito Santo da verdade de Deus. Aleluia. Que diz assim um texto. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhe apareceram línguas como de fogos que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia falar. Tem noção disso? O Espírito Santo vem sobre mim e você e começa a decodificar esse testamento. E começa a encher o povo